Em 2013, João Rafael Kowalski desapareceu de dentro do quintal da sua própria casa. A procura por ele nos próximos dias foi desesperadora e, apesar de existir muitas pistas sobre o paradeiro dele, até hoje ele ainda não foi encontrado. E a pergunta que fica é: será que esse caso é realmente um mistério ou é mais fácil de ser solucionado do que todos imaginam? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou iniciar o vídeo pedindo desculpas para vocês porque eu atrasei muito para postar esse novo vídeo aqui no canal, porque a pesquisa para o caso do João Rafael, ela foi bem complicada e fica até o final do vídeo, tá? Porque eu vou trazer muitas informações aí que vão talvez até responder perguntas que muitos têm sobre o caso do João Rafael. Bom, então o que acontece? O João Rafael, ele desapareceu em Adrianópolis, no Paraná. E a história de Adrianópolis é muito interessante e muito triste também, porque os moradores foram afetados por uma contaminação ambiental e a história da mineradora que destruiu o meio ambiente pode ter uma ligação com o caso do João Rafael. Bom, em 1937, uma mineradora começou a explorar ali a região. O nome dessa mineradora era Plumbum e ela tinha uma sede não só ali em Adrianópolis, mas em Cerro Azul e no estado da Bahia também. Só que a mineradora trabalhou por um tempo e teve que fechar as suas portas porque eles cometeram um crime ambiental. A mineradora despejou 350 mil toneladas de escória de minério de chumbo ao ar livre e às margens do rio Ribeira de Iguape. O impacto ambiental foi devastador e a contaminação do chumbo na região afetou o ambiente, os animais que viviam na região, os trabalhadores da mineradora, os seus familiares e os moradores de Adrianópolis. Bom, essa mineradora então teve que fechar as suas portas, encerrar as atividades ali em 1995, só que anos antes já tinham ali denúncias, anônimas de que eles estavam contaminando o solo, então por esse motivo eles já estavam fazendo uma pesquisa. Essa pesquisa iniciou em 1990, então 5 anos antes de eles fecharem, e ela demorou anos para ser concluída. E essa pesquisa constatou que entre 1990 e o ano de 2000, a mortalidade infantil em Adrianópolis ali subiu muito os números. E no início dos anos 2000, as taxas de mortalidade infantil de Adrianópolis eram 3 vezes maior do que a média do estado do Paraná. Além disso, a partir do ano de 2002, o número de pessoas que perdeu a vida por conta de câncer também disparou em Adrianópolis. Um estudo realizado pela Unicamp em 2002 revelou que 59,6% das crianças residentes nas vilas Mota e Capelinha apresentavam índices de chumbo no sangue acima do normal. Então, apesar da mineradora parar suas atividades lá em 1995, ela continuou afetando o meio ambiente e a saúde dos moradores. Além disso, também, alguns ex-funcionários da mineradora reclamaram de não conseguir mais emprego depois da mineradora fechar, porque outras empresas se recusavam a contratar eles, pois achavam que poderiam estar contratando um funcionário que ficaria doente logo logo. Bom, e por que eu estou contando toda essa história da mineradora e o que tem isso a ver com o caso do desaparecimento do João Rafael? Uma boa parte da população, é claro, que está revoltada até hoje, com essa mineradora, porque destruiu a vida dos seus familiares, tio, tia começou a morrer de câncer, sobrinho que nascia depois morria, com causas que ninguém sabe exatamente. Muitas das mortes também, elas não podem ser ligadas diretamente à mineradora, porque é difícil constatar ali que a morte aconteceu por causa desse lixo tóxico, que eles deixaram na região. Mas, segundo os estudos, realmente afetou e muito a população local. Então, na época que tudo isso aconteceu aí, que descobriram que realmente estava ali, o chumbo estava afetando a todos e ao meio ambiente também, foi aberta uma ação contra essa mineradora aí. No final das contas, a mineradora ela tinha que pagar 40 milhões de reais em indenização e esse dinheiro seria para restaurar o meio ambiente. Então, foi exigido que a mineradora enterrasse a escória de chumbo,
público, tinha também que isolar a área para evitar novas contaminações e tinha também que construir 2 postos de monitoramento de lençóis freáticos e, além disso, é claro que tinha que ajudar com o tratamento médico dos moradores da região. Essa sentença foi dada em 2018, mas até hoje não fica claro se a mineradora pagou a indenização ou não. A última notícia que eu consegui sobre isso aqui foi de 2021, 3 anos depois de ter dado a sentença ali, que eles tinham que pagar os 40 milhões, mas até 2021 nada tinha sido pago, o meio ambiente não foi restaurado, o lixo tóxico estava jogado lá. Felizmente é isso que acontece, né, nesses casos. O dinheiro fala mais alto, vocês entendem bem o que eu tô falando, né? Bom, e além disso, essa mineradora aí, fora essa notícia que eu consegui encontrar, na verdade, de 2021, eu encontrei uma outra notícia de 2024 ou 2025, onde o IBAMA estava lá nas ruínas da mineradora para verificar um vazamento de óleo que aconteceu dentro das ruínas. Eu não consegui entender por que o negócio está fechado há anos e ainda continua jogando mais lixo tóxico no meio ambiente. Bom, essa mineradora aí teve vários sócios desde a sua criação, então passou de mão em mão, e um homem que era o sócio e diretor da mineradora acabou comprando as terras depois e ele passou a ser o dono, tá? Ele é conhecido ali por todos de Adrianópolis como sendo o dono da Plumbum. Hoje em dia, né? Hoje em dia não, me perdoem, tá? Na época que o João Rafael desapareceu. E eu não vou informar o nome desse senhor, tá? Porque tem toda uma questão aqui que vocês vão entender ao longo do vídeo. Mas nós vamos chamar ele de empresário, porque é assim que muitos deles dali da região chamam esse homem, tá? De empresário. E tem muita gente também que chama ele de todo-poderoso. E esse tal de empresário aí, ele foi citado no caso do desaparecimento do João Rafael. Agora, fora essa questão aí toda da mineradora, eu vou entrar numa outra questão também que a gente precisa entender antes de falar sobre o desaparecimento do João Rafael, que é a questão da máfia dos bebês que aconteciam principalmente no estado do Paraná na década de 80. Bom, o sul do Brasil, ele foi colonizado por europeus da pele muito branca, né? Eu sou catarinense, o caso que a gente está falando hoje aconteceu no Paraná, mas eu ia também muito para o Paraná e sei muito bem disso. Eu sou uma catarinense fora da curva, vamos dizer assim, né? Porque eu não sou branquela, mas lá a gente tem muita gente bem loira, do olho bem azul, a gente chama eles de polacos, né? Eu tinha muitos amigos polacos na escola, enfim. E esse biotipo aí, loiro dos olhos azuis, é um biotipo muito procurado por famílias estrangeiras que estão à procura de crianças brasileiras para fazer a adoção ilegal. Todo mundo quer uma criancinha de olho, né, loirinha, branquinha, do olho azul. Bom, então ali no Paraná também, ali em Santa Catarina, claro, outros estados, mas ali no Paraná, principalmente no caso que a gente está falando hoje, tem também muitas famílias muito pobres, né? De repente não tem o ensino completo e também tem uma dificuldade ali financeira. Se acontecer alguma coisa, se a sua criança, seu filho for sequestrado, é mais difícil para essa família ir atrás do que uma família que tem dinheiro, que pode pagar um advogado e assim vai. Então, eles não só procuram crianças dos olhos azuis e que são loiras, da pele clara, mas também essa máfia dos bebês aí procuram famílias que são muito pobres, que é mais fácil para eles roubarem as crianças. Então, as quadrilhas que atuavam na década de 80 raptaram milhares de menores do estado do Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Ceará e da Bahia, sendo que grande parte foi do estado do Paraná. Agora, uma coincidência, tá, gente? A Plumbum, a mineradora, tinha uma sede ali no estado do Paraná e na Bahia também. Bom, as quadrilhas que estavam atuando nesses estados brasileiros enviavam as crianças brasileiras para serem vendidas em países da Europa e também em Israel. E uma curiosidade muito triste é que em Israel, atualmente, vivem aproximadamente 3.000 pessoas que foram raptadas do Brasil quando ainda eram crianças. Bom, essas quadrilhas eram formadas por diversas pessoas, entre eles estavam juízes, enfermeiras e pessoas que trabalhavam no cartório. Cada quadrilha tinha ali uma média de 20 a 40 integrantes, era muita gente ganhando dinheiro dessa forma cruel. Então, dentro da quadrilha existiam as pessoas que faziam a parte burocrática e também os outros que trabalhavam em campo, vamos dizer assim, tá? Esses que trabalhavam em campo, então, eles procuravam ali as famílias em situação de bastante pobreza e muitos deles conversavam com as mães, né, com os pais daquele filho,
e explicavam toda a situação, e muitos deles conseguiam convencer os próprios pais, olha, envia seu filho para o exterior, ele vai ficar com uma família muito rica, a vida dele vai ser muito melhor. E nesses casos até alguns pais acabavam doando seus próprios filhos. Agora, outra parte também já não fazia assim, né? Outra parte então não via que não ia conseguir ali convencer, então decidia raptar. E esse sequestro, esse rapto era feito às vezes direto na maternidade mesmo, a mãe acabou de ter o filho, vai lá, rouba o bebê com a ajuda da enfermeira que também participava da quadrilha. Depois esse bebê vai para um outro lugar, passa pelo cartório, porque tinha um cara da quadrilha que trabalhava dentro do cartório e fazia um documento falso para aquele bebê, passa para outra pessoa que vai enviar aquele bebê para o exterior e então chega às mãos da família adotiva. E deixava para trás então uma mãe, né, chorando ali pelo seu filho, se não sabia se estava vivo, se estava morto. E é nesse estado que está a mãe do João Rafael até hoje. Bom, uma dessas quadrilhas que atuava no estado do Paraná foi presa em 1986, depois do Fantástico fazer uma reportagem sobre a máfia dos bebês. A reportagem do Fantástico foi ao ar em 1985 e somente depois disso que o caso passou a ser investigado e levou à prisão de vários integrantes da mesma quadrilha. E agora, pasmem, tá, gente, porque essa quadrilha aí que foi presa, essa que atuava realmente no estado do Paraná, lá na década de 80, a Bambambam, a chefe da quadrilha, você sabe quantos anos que ela ficou presa por ter feito tudo isso, por ter destruído todas essas famílias? Somente 2 anos. 2 anos só essa mulher ficou presa no Brasil. E sabe o que ela falou depois que ela saiu da cadeia? Ela falou, tá tudo bem, eu me diverti muito quando eu estava na cadeia. Estava muito legal lá dentro. E depois ela ficou livre. Leva a pensar, né? Poxa, esse tipo de condenação, será que não incentiva os próximos também a fazer o mesmo? Não é? Se eu for preso, eu vou ficar 2 anos só, depois eu saio, acabou. Agora a mãe fica lá chorando pro resto da vida. Não sabe se o filho está vivo, se o filho está morto, se está comendo, se tem cobertor, se está dormindo. Triste essa situação, né? Bom, fora isso também, na minha pesquisa aqui, eu tentei investigar o número de desaparecimentos de menores entre 0 a 5 anos, que seria ali mais ou menos a faixa etária do João Rafael, no Brasil durante os anos, para ver se teve um aumento ou não. Esses dados são bem difíceis de conseguir, porque existe também um problema aí dos desaparecidos do Brasil, porque muitos casos eles são registrados regionais. Então, o estado do Paraná investiga um caso, se essa criança foi enviada para São Paulo, ninguém está investigando lá, ninguém de lá sabe que a criança está desaparecida no Paraná. Então, existe essa falta de conexão de um estado para o outro dentro do Brasil, sabe? Bom, mas, segundo algumas fontes, então, eu fiz uma pesquisa ali entre 2010 e 2015. Teve muitos desaparecimentos? Sim, tiveram muitos desaparecimentos. E entre 2010 e 2015, o pico dos desaparecimentos no Brasil foi no ano de 2013, que foi o mesmo ano que o João Rafael desapareceu. E agora fica a minha pergunta, né? Será que tem uma máfia, uma nova quadrilha aí que está atuando no Brasil, que estava atuando naquela época e ninguém ficou sabendo disso? Bom, então esse foi um resumo aí do que estava acontecendo no estado do Paraná naquela época do desaparecimento do João Rafael. E agora nós vamos entrar de fato no caso do João Rafael, mas fica atento a esses detalhes anteriores que eu passei para vocês aqui, porque talvez com esses detalhes a gente consiga fechar esse quebra-cabeça. Bom, o João Rafael dos Santos Kowalski nasceu no dia 29 de agosto de 2011 e ele tem uma irmã gêmea que se chama Poliana. O pai do João Rafael se chama Lucas e a mãe dele se chama Lorena. O João Rafael, como vocês conseguem ver em todas as fotos dele, ele era daquele exato biotipo. Então ele era bem loirinho, dos cabelinhos cacheados, olhos azuis. Ele era um exemplo de pessoa procurada para venda ilegal. Bom, fora os gêmeos, a Lorena, mãe do João, ela tinha outros 2 filhos do primeiro casamento que eram um pouquinho mais velhos que os 2. E toda a família morava nessa casa que ficava em Adrianópolis, no bairro Capelinha, que foi um bairro bem afetado pelo lixo
tóxico e a contaminação ambiental lá da mineradora. E nessa casa morava a Lorena, o Lucas, o casal de gêmeos e os 2 filhos mais velhos da Lorena. A casa foi dada para a Lorena pelos seus pais, os avós maternos do João Rafael. E os avós maternos moravam na casa ao lado. E na frente da casa da Lorena ficava a casa das primas delas e de outros familiares. Então aquelas terras ali, elas eram uma chácara antigamente. Os pais da Lorena então lotearam, né, o terreno, deram para os filhos fazerem as suas casinhas e morarem ali também. E ali na rua também então tinha prima, eram todos família que moravam ali. E o local era muito seguro, não só porque, meu Deus, eu tô perto de todos os meus familiares aqui, né? Então pessoas que eu deveria confiar. A gente pensa assim, né? A gente não tem por que desconfiar. Além disso, também tem a questão de ali era um bairro rural, não tinha criminalidade. Agora, mesmo com toda a falsa sensação de segurança, depois dos gêmeos nascerem, eles colocaram uma corda amarrando o portão de entrada da casa. Não porque eles tinham medo de assalto, mas porque eles tinham medo que os gêmeos, que eram muito pequenos e tinham acabado de aprender a andar, podiam abrir o portão e sair para a rua onde passavam os carros. Agora, fora isso, também eles fizeram outras modificações ali depois que os gêmeos nasceram. Bom, por quê? Vamos lá, a casa da irmã da Lorena era aqui, a casa da Lorena era aqui e a casa dos pais da Lorena era aqui do lado, tá? Entre a casa da Lorena e a irmã da Lorena tinha muro fechado, não tinha nenhuma modificação. Mas entre a casa da Lorena e os pais da Lorena, que também cuidavam dos gêmeos e dos outros filhos da Lorena, porque eles já eram aposentados, né, estavam ali e cuidavam dos seus netos também. Então eles decidiram abrir um portãozinho que ficava aqui no quintal. Eles não precisavam passar pela frente da casa, a casa da frente ficava sempre fechada e esse portãozinho que ficava no quintal ficava sempre aberto. E todas as crianças que estavam ali na casa tinham, né, ficavam entre uma casa e a outra. Ah, vou na casa da minha avó, vou comer um pãozinho lá, volto para casa da minha mãe, faço isso aqui. E a própria Lorena também ficava entre a casa da mãe dela e a casa dela. Bom, fora isso também eles fizeram outras modificações no quintal da casa, na parte dos fundos que dava para o rio Ribeira de Iguape. Como era muito perigoso para os gêmeos, a Lorena e os seus pais colocaram uma tela de proteção atrás e um portão feito de madeira que também ficava sempre fechado e todas as crianças da casa eram proibidas de ir até o rio sem a supervisão de um adulto. E além disso, eles mesmos tinham medo de ir lá, porque a Lorena, o Lucas, os pais da Lorena sempre falaram, ninguém vai pro rio, ó, tem cobra lá, tem jacaré. Então as crianças tinham medo de ir lá. Então era assim que funcionava mais ou menos a vida das pessoas, deles ali naquela casa, tá? Eles ficavam todos juntos. Bom, fora isso também eu tenho que trazer uma outra informação, que alguns meses antes do João Rafael desaparecer, a Lorena, que estava trabalhando, ela era, esqueci como que ela era, orientadora social e ela trabalhava para a prefeitura de Adrianópolis e ela estava com um horário ali, né, complicado, não tinha como ela cuidar dos gêmeos, não dá para deixar também com os pais dela o tempo inteiro, então ela decidiu contratar uma babá. Essa babá, eu também não vou informar o nome dela aqui, tá? Nós vamos chamar ela de babá. Essa babá, então, ela era uma pessoa também muito pobre, que não era ali de Adrianópolis, ela tinha vindo de outra cidade, estava morando há pouco tempo ali, então as pessoas não conheciam muito bem ela. E essa babá, ela tinha uma condição financeira ainda muito mais complicada do que a Lorena e dos seus pais ali, né? Todo mundo era muito pobre, mas a babá era extremamente pobre. E a Lorena disse que contratou ela também para ajudar essa mulher também. E essa mulher, então, foi contratada ali para cuidar dos gêmeos enquanto a Lorena trabalhava. Então ela trabalhou um tempo na casa da Lorena, mas depois de um tempo ela foi dispensada. Eu não consegui descobrir exatamente por quê, tá? Se elas brigaram ou se porque a Lorena viu que não precisava mais. Mas fato é que meses antes do João desaparecer, ela já não era mais a babá, ela era então a ex-babá dos gêmeos. Agora deixa eu falar um pouquinho mais sobre a vida dos gêmeos, como era. Bom, os dois eram muito grudados desde quando nasceram. A Poliana sempre foi a mais quietinha, mais na dela, desconfiada com os estranhos. Já o João Rafael era totalmente o contrário. Eles contam que ele era muito ativo, ligado no 220, não parava nunca e quase não chorava. Além disso também, o João Rafael ele tinha muita facilidade, vamos dizer assim, com os estranhos.
estranhos. Se uma pessoa segurasse ele na rua, ele não ia chorar nem nada, ele ia rir com aquela pessoa que ele nunca tinha visto na vida, o que era bem diferente do que a Poliana fazia. Bom, eles contam também que o João Rafael era muito ativo, né? E ele corria muito, mas ele corria, caía, dava risada. Ele era uma criança extremamente simpática e chamava muita atenção de todos, não só ali do bairro, mas quando eles saíam na rua com ele também, porque ele era extremamente carismático. E além disso também tem a questão de que eles eram gêmeos, que a Lorena também fala que não era uma coisa da família deles, foi um choque quando eles descobriram que ela estava grávida de gêmeos, né, porque eles não tinham esse histórico, mas o fato de ser gêmeos também, quando eles saíam na rua, eles chamavam muita atenção, né, os dois ali. Então praticamente todo mundo ali de Adrianópolis sabia que existiam aqueles gêmeos que viviam ali, que eram, né, os filhos da Lorena e do Lucas. Bom, e logo depois de completar 1 ano, os gêmeos já estavam andando, mas a Lorena conta que eles ainda estavam meio molinhos. Eles andavam, mas caíam com facilidade. E 5 dias antes da festa de aniversário, onde os gêmeos iriam completar 2 anos de idade, é o dia que tudo vai acontecer. O dia era 24 de agosto de 2013, era um sábado, e por esse motivo também estava todo mundo em casa, né? Era final de semana. E uma coisa que me chamou muita atenção sobre os detalhes desse dia aí, o que me faz pensar que tinha sim uma quadrilha já armando para pegar o João Rafael, é que a irmã da Lorena, vocês lembram que moravam os 3 ali, né? Lorena, os pais da Lorena e a irmã da Lorena morava nessa casa aqui. Ela morava com o seu marido, os filhos, uma família inteira morando aqui. A irmã da Lorena decidiu viajar, tinha ido para Curitiba, porque estava visitando uma outra filha dela lá, enfim. E ela viajou com toda a sua família. Então a casa da irmã da Lorena estava totalmente vazia. As únicas pessoas que estavam em casa eram das outras 2 casas, que eram da casa dos pais da Lorena e da casa da Lorena. Então muito mais fácil, né? Tinha uma família aí não foi, menos gente olhando, mais fácil de roubar essa criança. Bom, a Lorena conta que nesse sábado ela acordou muito cedo e deu a mamadeira para os gêmeos e depois ficou organizando a casa enquanto os 4 filhos brincavam. Depois de alguns minutos, o pai do João Rafael saiu de casa para pegar 2 galinhas para o almoço e logo depois retornou. Até aqui estava tudo normal e ainda eram lá pelas 9 horas da manhã, tá? Muito cedo ainda do dia de sábado. E estavam então as 4 pessoas em casa. 4 pessoas não, estavam os 4 filhos da Lorena, as 4 crianças. E de adulto estava a Lorena, o Lucas e os pais da Lorena também. Depois de alguns minutos, a Lorena deixa os gêmeos brincando no jardim da casa da mãe dela, enquanto ela se desloca para a parte da frente da casa da mãe e começa a varrer a varanda da frente. Esse local onde a Lorena estava não tinha uma visão direta para o portão da casa dela, porque a varanda, ou a garagem ali, né, fica aqui, ó, para o lado. Enquanto a Lorena estava varrendo a frente da casa da mãe, o sogro da Lorena, que é o avô paterno dos gêmeos e que morava em outro bairro, chega na casa para fazer uma visita naquele sábado de manhã. Bom, o avô paterno, então, pai do Lucas, disse que foi lá fazer essa visita porque ele tinha comprado uma bandeja de iogurte e queria dar para os gêmeos comerem. Bom, ele entra na casa, então, e vai lá para a cozinha. Enquanto isso, a Lorena ainda continua lá arrumando a frente da casa da mãe dela, tá? E ele vai para a cozinha da casa da mãe da Lorena. Tudo que vai acontecer, na verdade, nessa manhã aqui, só para eu não ficar repetindo, tá? Todos eles vão estar na casa da mãe da Lorena, tá? As crianças, todo mundo vai estar brincando ali. Ninguém vai estar na casa da Lorena mesmo. Bom, o sogro chega ali na cozinha, então ele conta que ele dá o iogurte para a Poliana e para o João Rafael. Conta que a Poliana comeu 1, o João Rafael comeu 2, porque ele tinha mais apetite e tal. Depois de um tempo, né, o João Rafael fala assim, não, chega, não quero mais. E depois de dar o iogurte, ele decide ir embora. Só que antes do avô paterno ir embora, ele vira para o Lucas, o pai do João, e fala, olha, fica de olho aí nele, tá? Porque em um piscar de olhos, você pode perder ele. Perguntaram para ele também depois, né, por que você falou isso? E ele falou que não, eu falei isso não porque eu sabia de alguma coisa, mas porque eu senti. Parece que eu senti que alguma coisa ia acontecer. Bom, logo depois de falar isso, então, pro Lucas ali, ele se despede e vai embora. Isso tudo a Lorena também não viu, tá? A Lorena continuava lá na varanda. Bom, e isso aqui do avô paterno ter visitado ali, né, e dado o iogurte para os netos,
Isso foi somente alguns minutos antes do João Rafael desaparecer. Bom, depois disso, o que acontece? Lorena continua lá varrendo a frente da casa da mãe dela, e enquanto isso, os gêmeos estavam brincando no quintal, lá na parte de trás, e o avô materno, né, que são os pais da Lorena, ele conta que ele pegou o João um momento, assim que ele estava na lateral da casa, foi de mãozinha com ele, porque ele queria dar uma papinha para os gêmeos. E ele conta que quando ele estava andando com o João, o avô estava com um boné, e o João falou, queria aquele boné, dá pra mim, vô, dá pra mim o boné. Pegou e colocou o tal do boné na cabecinha do João, sentou os dois gêmeos na escadaria ali da cozinha da casa e deu a papinha para os dois. Enquanto isso, o pai dos gêmeos estava dentro da cozinha e os outros dois filhos da Lorena também estavam ali na cozinha. E todos eles falaram que não perceberam nada de estranho. E a avó materna estava estendendo roupas no varal. Então vamos entender assim, ó. O varal ficava aqui, os gêmeos ficaram brincando aqui no quintal, o restante das pessoas estavam aqui na cozinha, as crianças, o pai e o avô materno, e a Lorena estava lá na frente da casa. Depois disso, o avô materno, que tinha dado a papinha, os gêmeos já foram ali pro quintal comer. Ele conta que ele viu o João Rafael passando aqui pelo quintal e indo em direção à casa da Lorena, passando por aquele portãozinho que tinha ali no quintal. A avó materna, que ela estava aqui nesse caminho que o João Rafael fez, ela conta que ela estava estendendo roupas e ela falou que ela também viu o João Rafael atravessando o portãozinho e indo para a casa da Lorena com o bonezinho na cabeça. E esse aqui foi o último momento que o João Rafael foi visto naquela casa. E aqui eu só vou dar uma pausa, tá? Para tentar explicar melhor, porque teve muita gente que julgou a família da Lorena, os avós maternos, todo mundo que estava naquela casa. Mas existe uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, não é o certo a fazer, óbvio que não é o certo a fazer, mas acontece no dia a dia, que é quando tem muitos adultos no local e tem muitas crianças, tipo, num jardim, dentro da sua casa também, você não imagina uma coisa, vai acontecer dentro da sua casa, né, o quintal da sua casa, mas quando tem muita gente, meio que a responsabilidade passa de um para o outro. Então mesmo que o avô materno tenha visto o João Rafael indo lá para casa da Lorena, ninguém sabia se a Lorena estava lá, se a Lorena estava na varanda, a Lorena também não sabia o que estava acontecendo com... É tipo assim, eu estou cuidando dele aqui. Ah, passou pra lá? Ah, não, lá tem outra pessoa para cuidar dele lá. Sabe esse tipo de esquema assim? Então ninguém deu bola ali naqueles minutos, sabe? Tudo bem, isso passou, a Poliana que estava ali ainda brincando no quintal, o avô materno acabou entrando com a Poliana para a cozinha, a avó materna que estava estendendo roupa terminou de estender roupa e foi para a cozinha também para começar a preparar o almoço, e isso foram alguns minutos somente, tá? Depois do João Rafael atravessar aquele portãozinho. E daí daqui a pouco a avó que estava preparando o almoço falou, não, mas peraí gente, tá faltando o João, cadê o João? Alguém viu o João? E todo mundo, não estava com você? Aquela história, sabe? Ah, não estava com você? Não. Aí a avó, que também não sabia direito onde estava a Lorena, ela só gritou ali do quintal, né? Saiu ali pela portinha e falou, Lorena! Aquela coisa, sabe? De vida de interior, de vida de casa, né? De casa mesmo, não de apartamento. Lorena! Aí a Lorena lá da frente, que, mãe? O João tá aí? A Lorena, ué, não tá aí com você? E a avó, né? Não tá aqui. Ficaram gritando ali. Daí nisso a Lorena falou que ela não ficou extremamente preocupada. Por quê? Ela achou que o filho estava fazendo alguma sapequice, algo parecido, sabe? É criança pequena. Ela parou ali o que ela estava fazendo na varanda e começou a dar a volta pela casa e procurar pelo João Rafael. Primeira coisa que ela foi fazer, na verdade, foi olhar pelas plantas, para ver se ele não tinha se escondido nas plantas. Ele tinha quase 2 anos, né? Ele ia fazer 2 anos ali há 5 dias, mas tinha essa mania também. E ao mesmo tempo os outros adultos que estavam ali também, que notaram, peraí, ele sumiu, vamos procurar para dentro da casa. Os outros adultos procuraram dentro do armário, dentro das coisas, e nada, ninguém conseguia encontrar ele
em lugar nenhum. E com o passar dos minutos ali, com todos procurando, começa a cair a ficha, né? Porque eles entendem, meu Deus, ele não tá aqui. E a Lorena conta que aqui inicia um grande desespero. E o desespero maior foi quando ela viu que o portão da casa dela estava entreaberto. Assim que a Lorena viu que o portão estava aberto, ela grita para os outros, meu Deus, acho que ele foi para a rua. E nesse momento, eles começam a perguntar para os vizinhos se alguém tinha visto ele, mas nada. Nos próximos minutos também, outras pessoas que moravam ali se juntaram às buscas, então eles começaram a buscar, porque ali também, além das casas, tinha muita chácara, né? Então é muito mato, é muito buraco, vala, sabe, coisa caída. Então eles foram também dentro de caixa de água, procuraram tudo quanto é canto. E aquele desespero foi aumentando, falou, meu Deus, não, ele não está aqui. Porque a partir do primeiro momento, eles sempre acharam assim, não, ele se perdeu, meu Deus, ele saiu, correu, se machucou, está caído em algum lugar. Bom, depois de um certo momento ali que eles viram, meu Deus, ele não está aqui, está acontecendo alguma coisa, vamos chamar a polícia. Então, o pai do João Rafael, Lucas, ele pegou sua moto e foi no posto da Polícia Militar. E naquela época não tinha polícia civil em Adrianópolis, tá? Então, esse aqui era o único local que ele poderia ir para pedir ajuda. E logo que ele chega lá, ele pede para registrar o desaparecimento do seu filho de somente 1 ano e 11 meses. Mas o policial que atendeu a ocorrência falou que não podia registrar porque tinha que esperar 48 horas. Gente, para deixar bem claro, tá? Isso aqui é mentira. Mentira é coisa de policial preguiçoso. Não existe 48 horas. É o nosso direito como cidadão receber atendimento assim que eu chegar na delegacia. Não importa quanto tempo que meu filho está desaparecido. O policial precisa registrar o desaparecimento e precisa também enviar uma viatura e procurar por aquela criança. Bom, mas fora o policial, esse pessoal do posto da Polícia Militar, eles tiveram sim a ajuda do Corpo de Bombeiros, tá? Porque a família ligou pro Corpo de Bombeiros e eles foram no mesmo dia mesmo para lá, já para tentar encontrar o João Rafael. O Corpo de Bombeiros chega lá na casa da Lorena perto das 4h30 da tarde, tá? E ali eles já iniciam as buscas. E as buscas, elas foram concentradas no rio. Porque os bombeiros achavam que tinha caído no rio? Não. Porque uma pessoa da família levou os bombeiros até lá. Agora presta bem atenção nessa parte aqui, gente, porque essa parte aqui, para mim, nesse caso, diz tudo, tá? O avô paterno, vocês lembram do avô paterno que levou o iogurte lá, fez a visita, né, minutos antes do João Rafael desaparecer? Bom, o avô paterno, ele era ribeirinho ali, né, que eles falam, né? Então, uma pessoa que entende muito também da mata e tal, de caçar bicho, de rastro de bicho. E o avô paterno estava junto com um ex-cunhado da Lorena, que também tem uma conexão aí que vocês vão ver depois, tá? Esse ex-cunhado da Lorena, na verdade ele é casado com uma prima, tá? Eles chamam de cunhado também, nós vamos chamar também de cunhado. Hoje em dia ele é ex-cunhado, tá? Me perdoem, eu tô confundindo aqui as informações, porque esse caso é tão confuso. Mas naquela época ele era cunhado também. Depois de alguns anos do desaparecimento do João Rafael, a prima acabou se divorciando desse homem aí. Bom, mas esse cunhado, então, e o avô paterno, os dois falaram para os bombeiros, olha, vem para cá, perto do rio, porque nós vimos os rastros do João Rafael na beirada do rio. Então foram esses dois e conseguiram ver os pezinhos, as pegadas ou algo parecido na beirada do rio. E eles que levaram o corpo de bombeiros para lá. Informação muito importante isso aqui, tá? Agora, olha isso aqui, vamos analisar bem essa informação para a gente entender se ela é verdadeira ou não. Então, a partir desse ponto, todo mundo começa a achar que o João Rafael caiu no rio, que teria se afogado e perdido a vida assim. E as buscas se concentram nesse local. Mas a última vez que o João Rafael foi visto foi no quintal da casa. E para ele ter ido para o rio, a teoria que surgiu foi que ele passou por este portão aqui, que era o portão da casa da mãe da Lorena. Esse portão ficava ali na varanda aonde a Lorena estava varrendo no momento que ele desapareceu. Então, se isso era verdade, a própria mãe não viu o filho passar? Como pode isso? Outra coisa estranha dessa teoria aqui é que esse portão sempre ficava bem fechado, tá? O que seria impossível para uma criança de 2 anos ter força suficiente para abrir. Além disso, o caminho que dava para o suposto rastro era de difícil acesso. Era uma pequena ladeira que tinha muitas pedras
pedras, era muito íngreme e como o João Rafael ainda estava andando com dificuldade, mesmo que ele tivesse a força de super-herói para abrir aquele portão ali, para descer ali sem a ajuda de um adulto, ele provavelmente cairia e iria se machucar nas pedras. E nesse caso ele poderia chorar e todos iriam escutar. Agora vamos supor que tudo isso aconteceu, que ele abriu o portão, desceu a ladeira, caiu, se levantou sem chorar e foi para o rio. Bom, no meio do caminho, antes de chegar no suposto rastro, tinha uma parte de areia, sem pedras, que ficava aqui. E se ele deixou rastros na beira do rio, como que aqui, nessa parte de areia, estava totalmente limpo, sem pegada nenhuma dele? Bom, essa foi uma das teorias, então, que surgiu ali logo nas primeiras horas, tá? Da busca ali pelo João Rafael. Agora, a segunda teoria seria que ele teria ido também para o rio, mas não pelo quintal da casa da mãe da Lorena, mas sim pelo quintal da sua própria casa, né? Da casa da Lorena. Agora vamos analisar essas cenas aqui para ver se isso é possível. Bom, no quintal da Lorena também tinha tela e também tinha um portão que ele teria que abrir, o que seria praticamente impossível ele fazer sozinho. Mas se ele fizesse isso, então ele teria esse caminho aqui, ó, dos fundos da casa da Lorena, que era ainda mais íngreme do que dos fundos da casa da mãe dela. E aqui na casa da Lorena tinha ainda mais pedras, era extremamente perigoso. Se ele saísse por aqui, com certeza absoluta que ele iria cair em cima dessas pedras afiadas e aqui realmente ele iria se machucar e se machucar muito. Agora, mesmo com todas essas informações, as equipes de busca do bombeiros seguiram o que o avô paterno e o cunhado da Lorena falaram e ficaram procurando ali no rio, porque ali na região também tinha casos de crianças que teriam sofrido acidente, elas não perderam a vida, mas caíram no rio, então era um local perigoso. Bom, além dos bombeiros, os moradores da região também se juntaram às buscas, então quem tinha canoa, quem tinha bote levou para lá e muitos mergulharam no rio para tentar achar o João Rafael. E naquela época o rio estava baixo, ao ponto das pessoas conseguirem atravessar o rio andando e a água estava clara, então se ele estivesse ali seria muito fácil de encontrar. Mas mesmo assim a noite caiu e nada de encontrar o João Rafael. Bom, a Lorena conta que ela nunca pensou na possibilidade do filho dela estar no rio. Ela sempre teve no coração dela que lá ele não estava, que ele tinha realmente saído para a rua. Então, na primeira madrugada, ela ficou, né, acordada a madrugada inteira e ela conta que ela ficou ali naquelas chácaras que tinham ali na região, no meio do mato, e passou horas ali durante a madrugada, porque ela falou, de repente eu consigo escutar ele chorar. E se eu escutar ele chorar, eu vou conseguir salvar ele. Olha essa mãe, gente. Bom, no próximo dia, no domingo, então, o Corpo de Bombeiros continuou lá e o Corpo de Bombeiros vai ficar lá por meses, tá? Procurando pelo João Rafael. Mas a polícia continuava de braços cruzados. 48 horas, temos que esperar. E nesse domingo também, já tinha chegado um monte de gente ali da região mesmo para ajudar na procura. Uma pessoa falou para ela, não, você tinha que ligar para o Sicredi. O Sicredi é a delegacia especializada no caso das crianças desaparecidas do Paraná. E a Lorena fez isso, realmente ela ligou já no domingo para eles, mas eles falaram também que ainda não podiam ajudar e o Sicredi também vai demorar dias para começar a investigar esse caso. Então, os únicos que estavam ali à procura pelo João Rafael naqueles primeiros dias ali era o Corpo de Bombeiros. Também tinha uma equipe do GHOST, vou ler aqui, tá, gente? Que é um grupo de operações de socorro tático. E também vai chegar ali nos próximos dias o BOP, que é o Departamento da Polícia Militar. E todos eles estavam achando que ele caiu no rio. Naquele momento era uma operação de resgate. E todas essas equipes que estavam lá eram especializadas nisso. Os departamentos da polícia que seriam para investigar o rapto de uma criança não se deslocaram para Adrianópolis. A Polícia Civil e o Sicredi estavam sabendo da situação, mas ficaram de braços cruzados. Bom, e nesse mesmo dia, no domingo, vai acontecer uma coisa que para mim diz tudo aqui nesse caso. Bom, tava aquela loucura ali, né? A Lorena tava sem dormir, sem comer direito, o pai dos gêmeos também, aquela confusão, tinha muita gente ali na casa, os bombeiros estavam procurando ali, as pessoas, os voluntários que chegaram na região.
E a Lorena conta que do nada ali, quando ela estava ali na parte da frente da casa, chegou um pastor. Ele não era de Adrianópolis, tá? Ele era de outra cidade. E tinha ido para Adrianópolis porque ele ia fazer uma oração para uma outra prima da Lorena, que também morava ali naquelas casas ali da rua. Ele realmente fez essa oração para essa mulher, e essa mulher estava num estado terminal ali de câncer, provavelmente por causa da contaminação do chumbo, né? E realmente essa mulher, ela acabou falecendo alguns dias depois. Então ele fala que ele fez a oração lá para a prima da Lorena, e ele falou: eu tô vendo toda a confusão aqui, eu queria também fazer uma oração para você. Você me deixa fazer essa oração? E a Lorena falou: não, tudo bem, claro, uma oração é sempre bem-vinda. Então ela sentou ali na varanda da casa dela, e esse pastor ali, né, coloca a mão na cabeça dela, começa a fazer a oração e começa a falar em línguas, sabe aquela coisa assim que eles fazem? E no meio desse que ele tá falando em línguas ali, ele começa a ter tipo revelações, né, durante essa oração. E ele fala para Lorena: olha, diz para os bombeiros pararem de procurar o seu filho no rio, porque ele não tá no rio. Eu tô vendo uma visão aqui de uma casa abandonada, tô vendo que tem uma clareira, tem uma árvore, e o boné, que era o mesmo boné que o João Rafael estava usando, né? Tem um boné pendurado nessa árvore. E enquanto isso, a irmã da Lorena, que estava na cozinha ali, né, perto da varanda, estava escutando essa oração esquisita aí do pastor. E ela chegou e parou a oração e falou: não, peraí. Que é isso aí? O que você está falando? Como assim visão? Você sabe de alguma coisa? Você sabe onde é que está o meu sobrinho? Cadê o João Rafael? Aí iniciou uma pequena confusão ali, porque eles começaram a acusar o pastor. E o pastor: não sei de nada, não vi nada, não sei, só vim fazer oração aqui e tal. O pastor desconversou, entrou no seu próprio carro e foi embora. Só que depois de tudo isso acontecer, eles ficaram ali conversando, né, a Lorena com a irmã dela e tudo, né, falando: mas ele tá falando de casa abandonada. A única casa abandonada que tem por aqui são as casas dos operários das ruínas da mineradora. Porque aquela mineradora, antes de fechar as portas, na verdade, existiam ali praças, existiam lojinhas dentro da mineradora, existia um monte de casinhas assim, uma do lado da outra, que eram as casas dos funcionários. Existia também a casa dos patrões, dos engenheiros, do povo mais poderoso. E essas são as únicas casas que ainda tem pessoas morando até hoje, mas as outras, as casas dos operários, a mineradora, a pracinha, tudo isso virou meio que uma cidade fantasma ali, sabe? Então a irmã falou: não, peraí, é a Plumbo. A casa abandonada que ele tá falando é a Plumbo. E todo mundo: mesmo, será que é isso? Então vamos lá ver se a gente acha o João Rafael. Então eles começaram a se organizar ali em carros, né, para colocar um monte de gente, e foram realmente todos lá das ruínas, né, da mineradora. Inclusive a Lorena também foi junto. Só que quando eles chegam lá, olha que coisa suspeita, gente. Quem que eles dão de cara lá? Com o pastor. O pastor estava lá no meio das ruínas, sendo que o pastor não era daquela cidade. Então ele não conhecia a região, provavelmente, né? Nem sabia da existência dessas ruínas e estava lá. Quando eles viram que o pastor estava lá, aí acontece uma confusão maior ainda, né? Porque a irmã já estava desconfiada do pastor. Falou: peraí, o que você está fazendo aqui? Como assim? E o pastor, ele não falou que estava lá por causa do... imaginei que aqui fosse. Não. Ele falou: não, eu vim aqui para fazer oração para outra pessoa. Vim aqui, tô olhando. Ele desconversou de uma forma muito suspeita. Todos ali também começaram, né? Não, peraí, então, deixa eu ver se não tá, o João Rafael não tá no teu carro. Começaram a olhar o carro do pastor, só que ninguém olhou no porta-malas do carro do pastor. Iniciou realmente uma pequena confusão, tanto é que daí o pastor conseguiu ali se, né, disfarçar, entrou no seu carro e foi embora. Nisso que tava ali, então, a Lorena e todos os familiares e amigos ali, né? Falaram: não, peraí, vamos olhar então as coisas aqui dessas ruínas. E começaram a olhar essas casinhas dos operários que tinha ali nessas ruínas. E essa é uma das fotos que a própria Lorena tirou ali, tá? Do local aonde eles foram. E todas as casas estavam vazias, mas uma delas estava fechada com cadeado. E isso não impediu eles. A própria Lorena foi quem arrebentou aquela porta para entrar. E todos ficaram em choque quando eles
eles chegaram lá dentro, porque eles encontraram naquela pequena casa um colchonete no chão e tinha também um móvel ali logo do lado do colchonete, e em cima desse móvel tinha um remédio, que é um remédio para a criança dormir, que eu acredito que seja um antialérgico, tá? É um remédio que qualquer um pode comprar na farmácia, e ali naquela casa também eles encontraram a nota fiscal, e esse remédio foi comprado em uma farmácia de Curitiba. Além disso, a Lorena conta que ela viu pegadas no chão e marcas de mãozinha do mesmo tamanho do João Rafael, e ela tirou essa foto aqui. Eles saíram dali certos que eles tinham encontrado o cativeiro, onde João Rafael possivelmente passou a noite, e pode ter sido retirado dali momentos antes deles chegarem. O grupo todo que estava ali, então, né, saíram dali, deixaram a cena preservada, né, para chamar a polícia, mas antes de sair ali do local, eles ainda ficaram encucados, falaram, não, né, vamos tentar olhar as coisas, né, mais coisas para cá. Só que, como estava uma confusão muito grande ali, pensa, né, gente, muita gente nervosa, né, procurando ali o seu familiar e tal, o caseiro dessas ruínas aí da mineradora, porque existe um caseiro, essa é uma área privada, essa área toda ali pertence ao dono da Plumo, lembra? O tal do empresário. Então, esse caseiro, quando ele viu a confusão, ele pegou um carro, na verdade, e fechou a entrada que dava para casa dos chefões. Falou assim, vocês estão fazendo confusão aqui, mas aqui na casa dos moradores vocês não vão entrar, não. Enfim, eles viram tudo aquilo, tudo bem, se ajeitaram e falaram, não, vamos então para a polícia. A Lorena foi lá, né, para a polícia, novamente, mas novamente o policial lá do posto militar falou, não, a gente não pode fazer nada, porque não passaram ainda as 48 horas. Então, esse possível cativeiro do João Rafael, ele nunca foi periciado. Não existiu perícia nenhuma. A única prova que a gente tem disso é a foto que a própria Lorena tirou. Bom, a Lorena retorna para casa, onde as equipes dos bombeiros continuavam as buscas perto do rio, e 4 dias depois do desaparecimento do João Rafael, chegam os cachorros do BOPE. Eles enviaram 2 cachorros muito bem treinados para procurar pelo João Rafael. Então, logo que os cachorros chegam lá, eles vão colocar os 2 cachorros para procurar em separado, primeiramente, tá? E a primeira coisa que eles fazem é soltar um dos cachorros na frente da casa da mãe da Lorena, que era onde estavam a maioria das pessoas naquela manhã de sábado que o João Rafael desapareceu. E olha que estranho o percurso que esse cachorro fez. Bom, ele passou pela lateral da casa, que foi onde o João Rafael passou ali de mãozinha dada com o avô materno, e depois esse cachorro, ele foi até a escadaria ali, onde foi dada a papinha, entrou na cozinha, onde João Rafael deve ter entrado também, né? E depois disso ele saiu, ele atravessou aquele portão que tinha no quintal, onde ligava as 2 casas, o mesmo caminho que ele foi visto a última vez. E depois disso, ele passa reto e vai até a lateral da casa da Lorena, dá volta na casa da Lorena, sai pelo portão que estava entreaberto e vai em uma das casas que ficava quase na frente da casa da Lorena, que era a casa onde morava a prima dela, com o cunhado, que foi o mesmo que falou para os bombeiros que tinha visto o rastro do João Rafael perto do rio. É claro que isso aqui é uma pista muito importante, mas a gente não pode dar 100%, né, para o cachorro ali, um cachorro bem treinado, mas mesmo assim. Enfim, eles soltaram um segundo cachorro, então, no mesmo local, e o segundo cachorro fez exatamente a mesma coisa que o primeiro cachorro fez. Bom, mesmo assim, então, eles já tinham também ali, né, perguntado para as pessoas daquela casa, vocês viram o João Rafael? Não, não vimos ele, o cachorro veio aqui, mas a outra coisa também muito importante que eu esqueci de falar, é que esse cachorro, quando ele chegou nessa casa aí da prima e do cunhado, ele chega, ele fareja, então, até a porta da casa. Quando na porta da casa, ele começa a fazer assim, ó, com o focinho para cima. E o profissional, né, o treinador desse cachorro, falou que quando ele faz isso, é porque ele realmente perdeu o faro. Então, provavelmente, se o menino veio para cá mesmo, tem uma possibilidade de uma pessoa ter pego ele, foi o momento que a pessoa ergueu o menino e foi para dentro da casa ou foi para outro local e o cachorro já não consegue mais farejar. Bom, mesmo com todas essas informações, é claro, vamos lembrar que as pessoas ainda estavam pensando que o menino tinha caído no rio. E eles realmente colocaram esses cachorros também para farejar perto do rio. Os cachorros conseguiam achar um rastro que pode ter sido o próprio João Rafael que passou por ali
acompanhado de adultos dias antes, porque de vez em quando a família ia ali no rio, tá? Na parte de trás, junto com os adultos, as crianças não iam sozinhas. Mas, né, então teria o cheiro dele lá também. Só que quando o cachorro ficava ali perto do rio, ele ficava meio perdido. Ele não fez a mesma coisa que ele fez dentro da casa, sabe, certinho? Mesmo assim, continuaram insistindo com os cachorros para tentar achar alguma coisa no rio. E realmente, um dos cachorros começou a ficar enlouquecido, assim, no local, perto ali do rio. Ele apontava, né, para dentro do rio, que foi o momento que o pai do João Rafael, o Lucas, viu que o cachorro estava fazendo aquilo e mergulhou ali, né, para ver o que o cachorro estava vendo embaixo do rio. Pensou, meu, será que é o meu filho mesmo? E quando ele volta com uma galinha morta dentro do rio. Então o cachorro também, né, estava farejando ali a carcaça. Enfim. Então ficaram ali dias com os cachorros, mas essas foram as únicas pistas que esses cachorros deram. Bom, os bombeiros continuam, tá? Dia, noite, sem parar o seu trabalho, e o Sicredi vai começar a investigar esse caso. Então a polícia só vai entrar nesse caso realmente somente 5 ou 6 dias depois do desaparecimento do João Rafael. As 48 horas lá, os 2 dias, viraram 5 ou 6 dias. Enfim, né? Isso aqui é uma revolta muito grande nesse caso. Bom, eles começam a investigar então, mas toda essa investigação foi feita sob sigilo e esse inquérito policial está em segredo. A primeira delegada encarregada desse caso só revelou algumas informações quase um ano depois, que foi quando a Record TV enviou uma equipe especial que ficou 15 dias na região para investigar o caso. E eu já vou revelar essas informações, mas para a gente não perder a linha do tempo, vamos só entender o que aconteceu ali nos próximos dias de busca. Bom, eles encontraram perto do rio um boné que era parecido com o que o João Rafael estava usando quando desapareceu. Só que esse boné ele poderia ser de qualquer um, tá? Por quê? O boné, ele era um boné de sindicato. Então muita gente tem. E muita gente tinha ali na região também um boné muito parecido com aquele. Só que esse boné específico foi encontrado com um fio de cabelo. Esse boné estava lá no Sicredi e quando a Record chegou lá, então um ano depois, né, do desaparecimento, eles tinham informado que eles não tinham ainda feito o exame de DNA no cabelo. Fora isso também, lá nos primeiros dias de investigação, eles encontraram ali perto do rio uma fralda que era a mesma marca que o João Rafael usava, e essa fralda, ela tinha ali vestígios de sangue. Só que, segundo a delegada, essa fralda parece que ela não iria passar por exame porque ela tinha muitos produtos químicos, então seria impossível retirar um DNA. Bom, eu não sei, tá? Como é sigiloso aí esse inquérito policial, eu não sei se foi feito, então, agora, né, depois de 12 anos, se foi feito esse DNA nesses materiais que foram encontrados lá nos primeiros dias de busca. Mas, de qualquer forma, se foi feito ou não, não vai fazer muita diferença, porque mesmo que seja do João Rafael, isso não prova que ele estava no rio, porque as pessoas envolvidas aí, se existiu um rapto, se alguém, né, roubou o João Rafael, essas pessoas mesmo poderiam ter pegado lá do próprio cativeiro, o boneco que ele estava usando, e jogado lá no rio. Poderiam, é claro, ter feito isso só para distrair a polícia, né? Fora isso, nos primeiros dias de investigação, a polícia recebeu uma denúncia de que o João Rafael teria sido visto nos braços de uma mulher. Foi feito um retrato falado dessa mulher, mas essa pista não levou a nada. Novamente poderia ser alguém envolvido no esquema que poderia ter feito isso para distrair a polícia. Outra coisa também que aconteceu lá nos primeiros dias foi que, bom, vamos lembrar, né, isso tudo aconteceu no Paraná. Só que esse rio que era dos fundos ali da casa da Lorena, ele é o rio que divide o estado do Paraná com o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo não poderia intervir nessa investigação, né? Porque tem essa questão aí de estado para estado no Brasil. Só que eles acabaram intervindo. Por quê? Depois de alguns dias ali que o João estava desaparecido, isso já tinha ido em jornal, notícia já estava, né, na mídia, estavam falando muito sobre o caso do João Rafael. A polícia de São Paulo estava lá, parece que está fazendo uma blitz, ou não sei, algo parecido, mas alguém jogou uma carta anônima debaixo de uma das viaturas da polícia de São Paulo. E nessa carta anônima estava escrito onde estava o João Rafael, que seria uma casa, teriam raptado ele, estaria escondido lá. Essa polícia de São Paulo fez toda essa parte dessa investigação, tá? Eles foram atrás, então, das informações da carta, mas infelizmente parece que foi só um maluco que jogou aquela carta lá, porque não procedeu nenhuma das informações, tá? Bom, agora então a gente vai voltar lá para as investigações no Paraná. Os bombeiros fizeram um trabalho excelente, eles ficaram lá por aproximadamente 3 meses procurando pelo João Rafael,
E além dos bombeiros também tinham os voluntários, né? Então eles fizeram barreiras ali com pneus, com coisas no rio, porque nos primeiros dias também eles pensaram, quanto que ele comeu naquela manhã? Comeu iogurte, a papinha, aquela coisa. Então se ele caiu, se foi um acidente, então ele teria que boiar tantos dias depois, né? Então, para que a correnteza não levasse também, eles fizeram essas barreiras. Além disso também, as pessoas trouxeram tratores na região. Lembra que eu falei que o rio estava muito baixo? E eles passaram aquele trator em todo o rio. Foram tirando galho, coisa debaixo do rio, para ver se o João Rafael estava ali. E foi um percurso muito longo do rio também que eles fizeram as buscas. Imagina, 3 meses. Então, depois desse período, o capitão, não sei se é o capitão do bombeiro, né, o chefe dos bombeiros, ele chama os pais do João Rafael e fala, olha, a gente fez tudo que a gente podia, né? A gente ficou um tempão aqui e eu tenho 99,9% assim, de certeza que o seu filho não está no rio. Não está. Então, depois desses 3 meses, os bombeiros finalizaram as buscas sem encontrar mais nada, mais nenhuma pista que levava ao paradeiro do João Rafael. E depois dos bombeiros saírem da região e da poeira baixar, começou uma fofoca entre os moradores. Fofoca essa que pode ser verdade ou não. Bom, aproximadamente 5 meses depois do João desaparecer, uma das primas da Lorena esperou ela sair da igreja. E logo depois que a Lorena sai da igreja, essa prima fala, olha, eu tô com uma coisa aqui pra te contar, faz muito tempo que eu sei disso, e ela falou, tá uma coisa no meu coração, eu preciso te contar isso aqui. Bom, o que essa prima falou, então? Eu vou falar o nome dela, tá, gente? Alguns nomes eu vou dar aqui, porque são pessoas que não têm ligação direta, tá? Com o desaparecimento do João Rafael, mas ficaram sabendo. Essa prima, então, se chamava Jennifer. E a Jennifer falou que a Lucy, que era uma outra prima da Lorena também, a Lucy ficou sabendo de uma história. Então a Jennifer contou a fofoca que a outra sabia, sabe? Primeiro que a Lucy, ela era amiga da ex-babá, tá? E a Lucy, ela também tinha um problema com drogas e tal. Assim como a ex-babá, que eles descobriram depois, que ela também tinha esses problemas. Bom, as duas eram muito amigas e a Lucy conta que uma semana depois do desaparecimento do João Rafael, ela estava sentada na casa dela, tomando uma cerveja com a ex-babá. E a ex-babá falou para a Lucy tudo o que tinha acontecido com o João Rafael. A ex-babá conta, em meio de risadas, contando assim, tirando sarro da história, falou que, olha, eu que armei tudo, então a ex-babá teria armado tudo para raptar o menino João Rafael. E a ex-babá falou que ela fez aquilo porque ela foi paga para fazer aquilo. E quem contratou ela foi o empresário. Então o empresário teria pagado ali para a ex-babá 30 mil reais para conseguir tirar o João Rafael de dentro da casa da Lorena. Por quê? Porque ele queria dar o João Rafael para uma irmã dele que morava nos Estados Unidos, que não conseguia ter filhos, então ele queria dar esse menino para a irmã. Então a ex-babá conta que ela meio que contratou ali, tinha 2 amigos dela, né? Que eu não vou dar o nome aqui, tá? Mas teriam ligação direta, então. E esses 2 amigos dela teriam feito o serviço. Então, naquele dia, eles ficaram ali na frente, porque eles moravam ali na frente, lembra? Nas casas da frente. E ficaram esperando, então, o momento oportuno para pegar o João Rafael. E quando o João Rafael, então, passou ali pela frente da casa sozinho, esses outros 2 homens pegaram ele pela mão e levaram ele até a casa da Lucy, que foi onde o cachorro farejou, lembra? E logo que eles chegaram lá, então, eles pegaram o menino e foram até a casa da babá pelo meio do mato, porque tinha um caminho ali no meio daquelas chácaras e tal, e essa ex-babá morava também perto da casa da Lorena. A casa da ex-babá também era na beira do rio, e de lá da casa da ex-babá, então, eles entregaram o João Rafael para o tal empresário. Além disso também, a Lucy contou que talvez essa história realmente fosse verdade. Por quê? Porque a ex-babá, logo depois do João Rafael desaparecer, ela começou a gastar muito dinheiro. E ela conta que ela gastou assim, aproximadamente 15 mil reais, uma questão assim, de dias. Que ela comprou laptop, tudo isso, e ela era uma pessoa extremamente pobre, ela não tinha esse dinheiro. Então, né, do nada ela apareceu com dinheiro. E então ela contou toda essa história para Lorena, tá?
a Jennifer, a fofoca da outra que contou pra outra, enfim. A Lorena passa essas informações lá pro Sicredi, só que, novamente, inquérito policial secreto, a gente não sabe se foi realmente investigado. Eu não sei se existiu ali verificação das contas bancárias da ex-babá, se ela realmente recebeu esse dinheiro ou não. Isso nada foi dito até hoje, tá? Mas mesmo sendo secreto esse inquérito policial aí, eu consegui uma informação, tá? Depois que isso foi levado lá para o Sicredi, então, nessa mesma época, a Lorena tinha contratado um detetive particular, porque ela tinha um grupo numa rede social que se chama Todos Juntos por João Rafael, e lá eles tinham feito uma vaquinha, porque como a polícia não estava investigando o caso para ela, o pessoal do grupo fez uma vaquinha para pagar um detetive particular. E esse detetive particular, depois de saber dessa história aí, dessa fofoca, conversou com a tal da Lucy e falou para ela, não, você tem que ir na delegacia. E foi o próprio detetive que levou a Lucy até a delegacia para dar o depoimento. Então, eles têm lá o depoimento dessa mulher, tá? Depois disso, a delegada, então, chamou a ex-babá na delegacia também para dar esse depoimento e, além disso, foi feita uma acariação. Então, as duas ali, frente a frente, né? Você está falando essa verdade ou não? A ex-babá, é claro que negou tudo e a Lucy falou, não, ela me falou tudo isso lá na minha casa, tomando uma cerveja. Só que essa acariação aí parece que não deu muito certo, porque segundo a família da Lorena ali, né, eles falam que, e o detetive particular também, ele falou que a Lucy foi muito maltratada, porque como ela era ex-usuária, tem tudo isso, eles humilharam ela, e no final das contas, a ex-babá saiu como inocente de toda essa situação. Agora, além disso, nós temos uma outra pessoa que vai contar uma história muito semelhante a essa, que foi o avô paterno, o mesmo que levou a bandeja de iogurte lá para os gêmeos naquela manhã do desaparecimento. E essa informação do avô paterno, eu não consegui descobrir se ele contou essa fofoca antes ou depois da Lucy, tá? Eu acho que seria uma informação muito importante para saber se realmente é verdade ou se é uma pessoa tentando culpar, né, de repente o empresário por causa da mineradora, por causa do chumbo, do povo morrendo, toda aquela história. Bom, mas o que o avô paterno falou então? O avô paterno, na época, ele não falou nada dessa história, tá? Ele demorou meses para contar isso. E ele falou que ele demorou meses para contar isso só porque ele, não achei que isso tivesse alguma coisa a ver, nem lembrava disso. Bom, antes para entender isso daqui, tá, gente, é bem complicado, mas o avô paterno, ele trabalhou com o empresário por muitos anos. Eu acredito que foi lá na mineradora mesmo, tá? Então, ele era ex-funcionário do empresário, então eles tinham uma certa amizade. E o avô paterno conta que anos antes mesmo dos gêmeos nascerem, o empresário já teria pedido para ele uma criança clara dos olhos azuis. Ele queria para dar para a irmã que morava nos Estados Unidos. E depois dos gêmeos nascerem, ele chegou a comentar mais vezes, ficou sabendo, né, ali do João Rafael, loirinho, cachadinho, toda aquela coisa. E ele chegou a perguntar para ele, tipo, olha, você não sabe se o Lucas não quer doar o João Rafael, não? De repente vai ser mais fácil para eles criarem a Poliana sozinho, não sei o quê. E o avô paterno teria falado para o empresário que não, eles não vão doar mesmo, porque se eles não tiverem condições, eu mesmo vou cuidar dos meus netos. Então, e ele fala que pelo menos umas 5 vezes eles tiveram conversa sobre criança, tá? Uma coisa também que a equipe da Record TV fez foi que eles pegaram uma mentirinha aí no meio dessa confusão. Por quê? Além disso, dessa história aí que ele conversou com o empresário, o avô paterno conta que naquele dia que o João Rafael desapareceu, ele foi lá na casa deles, né? E voltou para casa, só que ele morava em outro bairro. Quando ele chegou em casa, a mulher dele falou que o empresário tinha ligado lá para casa deles. E ele nunca ligava, assim, sabe? Raramente ele fazia ligações para casa deles. E a avó conta que nessa ligação o empresário estava perguntando como é que eles estavam, se estava tudo bem por ali e tal, não sei o quê. E o empresário falou que estava em Porto Alegre e que estava com uma gripe muito forte, que lá estava chovendo muito. E no final das contas, a avó falou que entendeu que o empresário só ligou para deixar bem claro que ele não estava lá em Adrianópolis. Agora, sobre a mentirinha que a Record pegou, é que eles perguntaram para o avô paterno, né? Tá, mas durante essas conversas aí que você teve com o empresário sobre a criança, ele te ofereceu com algum dinheiro? E o avô paterno falou que não, nada foi falado em dinheiro em momento nenhum. Só que eles fizeram a mesma pergunta para a avó também em outro local da casa.
E a avó desmentiu, falou, não, ele falou sim, porque o meu marido sempre teve vontade de comprar um carro e ele teria oferecido sim um carro em troca de uma criança da pele clara e dos olhos azuis. Bom, o nome do João Rafael entrou também na lista da Interpol e agora pasmem, tá? Esse registro aqui ele não foi feito pela polícia não. Lá nos primeiros dias de desaparecimento, uma pessoa aleatória que estava lá, eu não sei se foi, deve ter sido uma mãe de outra criança desaparecida, não sei, tá? Mas uma pessoa aleatória vira para Lorena e fala, ah, você já preencheu a ficha amarela? E a Lorena, não, que ficha amarela é essa? Aí a pessoa falou, não, é a ficha para você conseguir colocar o nome do seu filho na Interpol. Eu fiquei tão passada com essa história aqui, porque eu sempre achei que isso aqui era trabalho da polícia, né? Se você registrou o desaparecimento na Polícia Civil, não é a Civil que tem que fazer isso, colocar na Interpol? A Polícia Civil já tinha que ter fechado, né, de ter feito blitz ali mesmo no estado, né, nas próximas cidades, enfim. E não fizeram nada porque demoraram dias para chegar. Mas eles teriam que ter colocado na Interpol, né? Eu não entendi isso. Então foi a própria Lorena que foi até a Polícia Federal, preencheu a tal da ficha amarela, fez o registro lá, né, que o filho estava desaparecido e aí sim que ele entrou na lista da procura, né, em outros países. E a partir desse momento que a Interpol também entra nesse caso, existiram algumas denúncias. Então tiveram pessoas que disseram que viram uma criança muito parecida com o João Rafael no aeroporto de Amsterdã. Tiveram outras pessoas também que disseram que viram ele em outros países da Europa. A Interpol foi atrás de todas essas denúncias aí, mas infelizmente não deu em nada, tá? Até uma delas, se eu não me engano, que foi uma mãe também, que era dona de um site de crianças desaparecidas, que tinha visto na Holanda, foram atrás, mas era uma criança diferente. Agora, sobre aquela história da irmã do empresário, lembra? Isso aqui parece que também foi investigado. Eu não tenho informações concretas, tá? Se existiu realmente uma investigação, se essa irmã do empresário que mora lá, se alguém foi verificar se na casa dela estava o João Rafael ou não. Mas muita gente fala sobre isso e fala que acha que essa historinha aí da irmã era toda uma historinha feita, que se foi ele, tá, a gente não pode acusar, é claro, tá, esse homem, no Brasil todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, se for ele teria inventado essa história, mas na verdade ele estaria vendendo para uma quadrilha, algo diferente, tá, uma pessoa desconhecida que iria ficar com o João Rafael. Agora, outra coisa que eu queria falar sobre a questão da reportagem que foi feita da Record, um ano depois do desaparecimento do João Rafael, essa reportagem foi muito importante. E eles ficaram 15 dias lá, né, investigando esse caso, eles trouxeram muitas coisas à tona. Depois da Record também tiveram outras TVs que também fizeram esse caso aqui, se eu não me engano foi o Balanço Geral, Cidade Alerta, tiveram várias pessoas que deram mais visibilidade, isso é muito importante. Bom, mas a Record, naquela época eles ficaram lá um tempão, eles também se sentiram acuados, porque durante as entrevistas eles viam que tinham carros que passavam sempre ali, sabe, assim, o mesmo carro passando ali. O que esses repórteres estão fazendo por aqui? O que eles estão investigando? E tem uma hora até que os pais do João Rafael estão ali na frente, na varanda da casa, dando a entrevista, e tem um carro que passa muito rápido, e a Lorena se assusta assim, ela olha para trás e fala, olha, era o empresário passando aqui. Bom, o empresário passa ali várias vezes, né, durante a entrevista, não só ele, mas passa o carro da família dele também e dos funcionários também. E muitas das pessoas ali da região falam que eles estavam todos acuados, porque como ele era o todo-poderoso, muita gente tinha medo, e talvez algumas pessoas, se esse for o caso, tá, soubessem de alguma coisa, eles jamais falariam para a polícia ou para a Lorena com medo do Todo-Poderoso. E muita gente também falou que estava até com medo de sair à noite para ir no orelhão, para fazer uma ligação, qualquer coisa parecida, porque tinham medo de que alguma coisa acontecesse. E a Lorena fala que parecia que eles que eram os criminosos, sabe? Os outros estavam passando livres nas ruas, mas as pessoas que estavam sofrendo ali procurando pelo filho ficavam com medo de sair na rua. Bom, vão passando os anos, esse caso vai esfriando. Com o passar dos anos, eles fizeram diversas fotos usando uma tecnologia de envelhecimento digital. Essas fotos que eu estou mostrando aqui para vocês, que ilustra como o João Rafael deve estar se parecendo nos anos que vão passando. E em 2017, 4 anos depois do desaparecimento do João Rafael, a delegacia que estava responsável pela investigação acaba arquivando o caso por falta de provas. E eles fazem o arquivamento sem falar nada para a família do João. Já no ano seguinte, em 2018, algo muito estranho acontece. No dia 21 de abril de 2018,
a página oficial da delegacia que estava investigando esse caso publicou essa foto aqui. No documento estava escrito que o João Rafael tinha sido encontrado. Então, amigos e familiares que viram a publicação ficaram muito contentes e ligaram para a Lorena para perguntar, né? E a Lorena falou: não, como assim? Meu filho foi encontrado e ninguém me avisou? Então ela liga para o Sicredi e eles falam que tudo foi um erro do sistema por causa da duplicidade do boletim de ocorrência no caso do João Rafael. E informaram a ela que o João não tinha sido encontrado e eles apagaram o post com um documento da página oficial da delegacia. Bom, depois disso, a saúde, né, dos pais do João Rafael foi por água abaixo, né? Da Lorena, principalmente, ela começou a ficar muito doente com depressão, e o pai dela também, o avô materno, que foi o que deu a papinha para o João Rafael antes de desaparecer, ele também começou a ficar muito doente, ele ficou com Alzheimer. E ela passou a cuidar do pai, e cuidou do pai até o dia que ele faleceu. E ela conta que daí nesse período aí da vida dela também era um período muito complicado, e ela já tinha se passado muitos anos, né? Ela não recebia resposta, ela sentia que a polícia não estava ajudando ela também, tinha muitas pistas, mas nada foi investigado, e ela acabou se afastando um pouco. Até as pessoas começaram a julgar ela, sabe? Falaram: ah, mas você não está mais procurando pelo seu filho? Como assim? E a história não é bem assim, né? A gente tem que entender o sofrimento que essa mãe sofreu aí durante todos esses anos. Bom, mas tudo isso vai mudar ali no ano de 2022, 2023. Não consegui descobrir exatamente qual foi o ano, tá? Mas foi quando uma carta anônima apareceu ali na frente da casa delas. O que acontece? Bom, a irmã da Lorena, que era a que morava naquela outra casa aqui do lado, lembra a casa da irmã da Lorena e dos pais da Lorena. Essa irmã aqui, ela saía muito cedinho de manhã de casa, e assim que ela saiu, ela viu que tinha um envelope pardo no chão e estava o nome da Lorena ali. Dentro desse envelope tinha uma carta que estava escrita à mão. E eu vou ler aqui o que estava escrito. Falava: olá, senhora. É com muita dor no meu coração que escrevo para a senhora essa triste notícia. Eu não durmo, passo noites em claro chorando muitas vezes e já há alguns anos. E agora resolvi pôr a boca no mundo. Eu não aguento mais. Fiquei sem falar pelo risco de vida. Com muita tristeza digo: não chore mais pelo seu filho. Ele foi pego por um senhor chamado... é o nome do empresário que está aqui, tá? Mas algo deu errado e ele foi executado, estrangulado. E está enterrado às margens do rio, nos fundos das casas desse senhor. Ele tem colaboradores e ele sabe onde está os restos mortais do seu filho. Essa é a mais pura verdade sobre o seu filho. Vá na polícia, chame a TV. Não chore mais, mãe, pelo seu filho. O João não volta mais. Mais um detalhe: ele foi enterrado envolto em uma manta ou coisa parecida. Eu não posso me revelar, mas tudo isso é a mais pura verdade. Bom, logo depois que a irmã viu isso aqui, ela correu então para a casa da Lorena, né? Mostrou a carta, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? E a Lorena, muito esperta, já sabendo de todos aqueles anos de investigação que ela mesma fez, tá? Porque muitas das coisas foi a própria Lorena que foi atrás, né? Para descobrir. E ela então, ela não encostou na carta, ela sabia que ela não podia encostar, e ela foi e pegou aquelas sacolinhas de freezer, sabe? Que a gente tem para colocar comida dentro, que são sacolinhas somente intactas, né? Não tão, enfim. E ela pegou e descartou a primeira sacola, pegou a segunda sacola, sem encostar na carta, ela enfiou a carta dentro dessa sacola e correu com isso para a delegacia. Quando ela chega na delegacia, que ela descobre que o caso do João Rafael já estava arquivado há anos e ela nem sabia. Bom, ela entregou então essa carta lá, né, no Sicredi, e eles falaram que eles iriam investigar. E a delegacia informou que a carta não apresentava condições técnicas para a pesquisa devido à falta de nitidez e pontos característicos. Além disso também, o laudo confirmou que não foi possível detectar nenhuma impressão digital. É importante falar também que quando a Lorena entregou essa carta na delegacia, ela falou para as pessoas responsáveis lá que, olha, a carta é essa, eu não encostei na carta, mas a minha irmã manuseou essa carta. Então, as impressões digitais da minha irmã estão na carta. Mas, por alguma razão, nem as impressões digitais da irmã a polícia conseguiu encontrar.
A carta foi entregue novamente à Lorena e a Lorena, com a ajuda de voluntários, que fizeram uma nova vaquinha e contrataram um perito forense em papiloscopia e grafotécnica. Esse perito analisou a carta e ele falou que a pessoa que escreveu a carta provavelmente era canhota, possivelmente estava sob efeito de remédios controlados e pode ter dificuldade com a língua portuguesa porque a pessoa confundia o A com o O. Agora, sobre as informações que estavam escritas na carta, tudo bem, é uma carta anônima, né? A gente tem que levar em conta também que pode ser uma pessoa bem louca. Ah, vou escrever qualquer coisa aqui, vou acusar outras pessoas. Enfim, mas também tem a questão de que pode ter alguma, né? Pode ter uma verdade ali também. Bom, será que foi investigado, então, esse local? Eu acredito que não, tá? E, novamente, aquela questão do inquérito policial e ser secreto. A gente não sabe exatamente o que foi feito. Mas teve uma reportagem do Balanço Geral, se eu não me engano, que foi lá depois. Então, esses repórteres, eles conseguiram entrar em contato com o empresário. E o empresário falou, não, eu não tenho nada a ver com essa história. Não sei por que meu nome ainda está entrando nessa história. Ele até apresentou um documento falando que ele nunca foi indiciado no caso do João Rafael. Outra coisa também que a própria Lorena falou, e eu vi também em outras entrevistas que ela deu em outros canais aqui do próprio YouTube, né, outras pessoas falando, é uma coisa que também ficou a dúvida para mim. Tudo bem, se o tal empresário é realmente inocente, novamente, né, todo brasileiro é inocente até que se prove o contrário, então a gente tem que, né, ter essa questão aí. Mas se ele for inocente, por que ele não abriu a porta da casa dele, então? Mesmo que a polícia não tenha ido lá, ele mesmo poderia chamar a polícia. Pô, estão me acusando que eu enterrei uma criança no meu jardim. Vem aqui, traz cachorro, traz todo mundo, eu não matei ninguém. Então traz todo mundo, cava todo o meu jardim aqui que eu vou provar que eu sou inocente. Não tem por que não abrir as portas da sua casa, não é? Tem que pensar também numa mãe que está ali sofrendo durante muitos anos, não sabe o que aconteceu, de repente chega uma carta anônima, maluca lá na casa dela, falando isso, abre a porta da tua casa. Se você é inocente, você não tem, né, nada a perder. Isso realmente não foi feito, tá? Bom, eu não tenho o endereço, é claro, dessas casas aí que possivelmente estaria, de repente, o João Rafael. E eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acredito que isso aqui é mentira, tá? Mas eu também não devo ter um endereço dessa casa, mas mesmo a polícia não entrando lá, existem outras formas de fazer essa investigação, tá bom? Bom, tem um caso de um caso americano que tem até um documentário no Netflix, eu não tenho o nome do documentário aqui, para eu não esquecer, ele foi solucionado desse jeito, tá? Analisando as imagens de satélite de um terreno, que foi quando a mãe encontrou a sua filha, que estava enterrada naquele terreno há muitos anos. Aqui, ó, o nome do documentário é Em Busca de uma Filha. Não sei se vocês já assistiram, achei interessantíssimo esse documentário, que era a mãe biológica, ela deu essa filha para adoção, ela descobriu que a filha estava desaparecida quando a filha já era adulta, né, porque ela não tinha mais contato, e essa mãe biológica que vai olhar as imagens do Google Earth e vai ver no terreno da pessoa que ela achava que foi a pessoa, né, que tirou a vida da filha, vai ver modificações no terreno da casa da pessoa, e ela tinha no coração dela também que, não, minha filha está enterrada ali. E ela ficou ali, acho que, se não me engano, foram alguns anos, né, falando, tá ali, tá ali, tá ali, estão modificando, construíram um negócio em cima, no terreno e tal. E depois de algum tempo a polícia realmente foi lá e encontrou, realmente a filha dela estava enterrada lá, no jardim. Fora as imagens do Google Earth, né, que elas não são muito... elas não têm uma qualidade tão boa, e também essa questão do período aí de você analisar o terreno, uma área, né? Durante os anos, o Google Earth não te dá a possibilidade de você analisar muitas imagens, né? Porque o satélite, ele passa por aquela área num certo período do ano, dali a 2 anos, 3 anos, ele vai passar de novo. Então você tem só essas imagens de, sei lá, 2 anos depois, enfim. Mas fora o Google Earth, que é uma ferramenta, claro, gratuita, né? Nós temos outras ferramentas pagas que dá para fazer isso, sabia, gente? Bom, tem um Landscape, se eu não me engano, um outro satélite, tem vários, tá? Várias plataformas aqui disponíveis na internet que a polícia pode usar
para analisar o solo. Então, se o solo foi mexido em algum terreno, ele não analisa só novas construções, mas também a diferença do solo. São satélites que foram feitos para isso. Então, que eu não acredito sinceramente, mas se o João Rafael foi enterrado lá em 2013, se o satélite passou exatamente naquele local, nessa data, e são vários, tá? Então tem a possibilidade de outros satélites ter passado, outro não, enfim. Então eles conseguem ver que aquele solo foi mexido ali naquela área, ou se ele mexer no seu terreno hoje, o satélite também vai conseguir ver que ele mexeu hoje, pode ter mexido na época que a carta anônima chegou. Tem tudo isso. Então, existe essa possibilidade de investigação, sim, no caso do João Rafael, tá? Porque essa carta não foi levada em consideração pela polícia. Eu achei, sinceramente, um descaso aqui com essa mãe que está chorando há tantos anos, né, por uma resposta. E como muitas mães de crianças desaparecidas sempre falam, né, às vezes um filho morto é aquele final que você tem da história, né, mas um filho desaparecido é anos que você não sabe o que aconteceu, você não sabe se ele está vivo ou se está morto. E, por favor, né, pedimos às autoridades aí para rever o caso do João Rafael. Eu fiz um vídeo aí, eu acho que ficou super comprido, né, me perdoem por isso, eu vou postar ele inteiro, tá? Eu não gosto de assistir vídeos separados. Eu acho que vocês também não vão gostar de assistir se eu postar parte 1, parte 2. Não gosto disso. Às vezes as pessoas fazem isso até para receber mais, sabe? Pelos vídeos, mas eu não vou fazer, não. Vou postar ele todo junto. Acho que vai ficar mais de 1 hora aí. Mas é um caso interessantíssimo para analisar as falhas também da investigação desse caso, e eu acho ele muito mais fácil de solucionar do que muita gente imagina, não é? E antes de sair do vídeo também eu queria que você desse um apoio à Lorena, que cada entrevista que eu assisti dela, eu assisti todas que ela deu, li todos os artigos, assisti todos os jornais onde ela apareceu, e o desespero dela passa da tela pra gente, sabe? Então, vamos dar um apoio a essa mãe aqui, se de repente ela vai assistir esse vídeo também. Eu queria pedir para vocês deixar um comentário aqui para a Lorena, tá? Escreve o seu nome e depois uma frase. Então, eu vou fazer aqui e vocês fazem igual a mim também depois, tá? Meu nome é Gisele Yudes, eu estou junto nessa luta, todos juntos por João Rafael Kowalski. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, me perdoe, eu fiquei até emocionada. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha essa história, tá? Não vamos deixar o caso do João Rafael cair no esquecimento, porque se ele for bem investigado, logo todo mundo vai saber o que aconteceu com ele, tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.